Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom pessoal, gostaria de mostrar para vocês esses equipamentos que a gente comentou com vocês na nossa aula, né? Na nossa aula teórica. Então eu falei para vocês a respeito do paquímetro, tá? Nós falamos sobre o micrômetro, o relógio comparador e a respeito da máquina de ensaio universal, tá ok? Então, só para recapitular e mostrar para vocês mesmo como esses instrumentos, né? Então, o paquímetro, pessoal, é esse equipamento aqui. Esse caso aqui, ele é um paquímetro digital. Acredito que todos vocês já tenham manuseado ele. É bastante prático, ele mede a dimensão. E por ser digital, é bastante prático de ser utilizado. Então, qualquer estrutura que eu queira fazer a medida, é muito simples, basta eu colocá-lo nessa posição, né? E realizar a medida diretamente, tá? Ele ainda é possível de você estar utilizando não só essa parte inferior como para medida, mas como essa parte superior também. Então, se eu quiser medir aqui essa parte superior, é possível de se realizar medidas por meio dela, tá? Então, ele realiza a medida tanto na parte inferior quanto na parte superior. Essa medida aqui ela pode ser feita em algumas unidades. Para nós, aqui a mais importante é em milímetros, tá ok? Então esse é o equipamento que vocês já devem conhecer, que é o paquímetro. E é talvez o equipamento, assim como a máquina de ensaio universal, o mais utilizado, né? Ele com a máquina de ensaio universal são os que são mais demandados no laboratório de ensaios mecânicos. Todos os corpos de prova precisam passar por esse procedimento aí de avaliação de dimensão. Existe também, pessoal, esse equipamento que é o micrômetro, né? Em que, em algumas situações, esse nosso aqui ele é analógico, mas a grande maioria hoje já é no formato digital. E ele normalmente é para medir dimensões, mas uma escala um pouco inferior até do que a do paquímetro, tá? Então, quando eu preciso medir dimensões, talvez numa unidade bem inferior às vezes do paquímetro, e com uma vantagem de eu estar não levando em consideração a questão da força. Uma das grandes dificuldades do paquímetro é porque, por exemplo, para eu medir uma determinada dimensão, como vocês estão vendo aqui, ó, depende da minha força. Se eu não fizer muita força, se for uma pessoa mais, né, que não vai fazer muita força, vai dar essa medida. Se eu fizer um pouquinho mais de força, já dá outra medida. Se eu fizer ainda mais, vocês entendem? Então tem um fator aí que pode prejudicar a qualidade aí dos seus resultados, tá? Já no micrômetro, isso já não acontece. Por quê? Porque ele tem um fator aqui, ó, que eu vou apertando aqui, vou rosqueando ele aqui, e deu uma determinada ação de força, ele não vai mais. Então ele é limitado a isso, de forma então que eu consigo medidas um pouco mais precisas do que a do paquímetro, sem contar na unidade, que também pode muitas vezes ser bastante inferior à medida pelo paquímetro, tá? Então são esses os dois primeiros instrumentos. O micrômetro no laboratório normalmente ele não é muito utilizado, tá? Mais utilizado o paquímetro. Um outro instrumento que eu falei para vocês em aula é o relógio comparador. E ele é muito utilizado juntamente com a máquina de ensaio universal. Então, quando a gente tem dúvida a respeito da dimensão que está sendo medida na máquina de ensaio universal, nós colocamos junto à máquina de ensaio universal esse instrumento. Ele tem um ímã na parte inferior dele, né? É um ímã que é acionado, e esse ímã trava esse equipamento na base da minha máquina de ensaio, e aí eu posso fazer a leitura de deslocamento real e comparar com aquilo que a máquina está fornecendo para mim. Se eu tenho dúvidas então com relação ao processo de deformação que está acontecendo, de deslocamento que está acontecendo na minha máquina, e se eu quero ter uma segurança um pouco maior, então eu utilizo então um relógio comparador nesses casos. Além disso, ele é muito empregado também, pessoal,
no momento em que a gente estiver realizando os ensaios de fluência, né? Porque ele mede variações bem reduzidas, né? Aí da ordem de 0,01 milímetros, tá? Então é um instrumento bastante útil, né, dentro do laboratório. Dei alguns dos exemplos mais empregados, mas existem outros aí que podem fazer uso desse tipo de instrumentação, tá? Então é um instrumento interessante. Esse nosso aqui é analógico, mas existe também os digitais. Bom, gente, com relação à máquina de ensaio universal, ela é composta então por essa estrutura que vocês observam aí, né? Uma estrutura bastante robusta. Essa que nós vamos trabalhar com vocês aqui é uma máquina de ensaio com a capacidade de 2 toneladas, tá certo? Existe aqui na UFLA outras com maior capacidade, como por exemplo 30 toneladas, tá? Mas essa daqui ela é bastante eficiente e suficiente para nossas práticas que vamos realizar aqui, tá? Bom, como eu falei para vocês, o que ela registra basicamente é o que nós temos na parte superior dela aqui, a célula de carga, que depois a gente vai conversar um pouquinho do que ela é composta. E ela registra aqui por meio dessa célula de carga a força que está sendo aplicada no material. Então existe dois corpos de engrenagem aqui, um motor, né? Tem motor inferior e motor superior, que fazem a ação de subir e descer e conseguem então mensurar essa força aplicada por meio dessa célula de carga, que tem a capacidade de 2 toneladas. E aqui na parte inferior eu coloco o tipo de aparato que eu quero. Nesse momento, nossa máquina de ensaio não tem aparato nenhum, tá? Ela está livre. E essa era a minha intenção, mostrar para vocês ela livre. Porque a função dela é eu colocar o aparato que eu quero em função do ensaio que eu desejo. Então, se eu quiser fazer um ensaio de compressão, eu boto aqui um aparato que vai realizar esse tipo de situação. Tração, também modifico e coloco aquilo que eu quero. Flexão, a mesma coisa. Por isso que ela é universal, porque ela tem essa ideia de você trocar os aparatos e com isso conseguir realizar um ensaio desejado, tá? Também é bastante empregado nas mais diversas classes de materiais, então eu posso estar ensaiando por meio da máquina de ensaio universal, obviamente atendendo aqueles requisitos de resistência, rigidez e tudo mais. Materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais compósitos, materiais poliméricos, tá certo? Então ela tem essa ampla aplicabilidade, obviamente respeitando a capacidade que ela apresenta. Aqui, por exemplo, nós vamos ensaiar alguns metais, mas nós não vamos ensaiar metais que têm um alto grau de resistência mecânica. Por quê? Porque a célula de carga não iria resistir. Então nós temos que adaptar essa situação. Já materiais poliméricos, materiais cerâmicos, de maneira bastante tranquila, esse equipamento consegue fazer aí as avaliações aí necessárias, tá? E o corpo de prova, eu trouxe aqui um para vocês que já foi inclusive ensaiado. Esse corpo de prova é de material polimérico, poliuretano, misturado com fibras vegetais, né? Então esse material polimérico, acho que esse aqui é poliuretano puro, não é misturado não. Então esse poliuretano foi confeccionado esse corpo de prova, seguindo uma determinada normativa, para o ensaio de tração, tá? Então aqui é para a realização do ensaio de tração, tá? E esse corpo de prova, obviamente, tem aquelas medidas que são importantes de serem realizadas para a determinação daquelas propriedades fundamentais em cada um dos ensaios que eu estou realizando, tá certo? Então esse é o corpo de prova. O corpo de prova é a minha unidade amostral, aonde eu vou realizar um ensaio destrutivo, principalmente. É claro que eu poderia estar considerando um ensaio não destrutivo, mas como o nosso foco principal é um ensaio destrutivo, a gente baseia-se nisso. Então é a unidade em que eu vou realizar um ensaio. E obviamente vocês observam aqui que após realizado o ensaio, este corpo de prova ele acaba tendo que ser descartado em função do nosso ensaio ser destrutivo. Tá certo, pessoal?
Então são esses os instrumentos que eu queria apresentar para vocês e alguns conceitos básicos. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima.